Tenho sentido uma mudança no ar, uma onda de hostilidade crescente contra o cristianismo bíblico. Parece que a zombaria e o desprezo por nós, os que seguimos a Cristo, estão se intensificando a cada dia. As notícias estão cheias de relatos de crimes de ódio contra cristãos, de discriminação e restrições à liberdade religiosa em muitos países europeus. É como se uma sombra de perseguição estivesse avançando sobre nós, me lembrando das histórias de coragem e fidelidade que a Bíblia nos conta. Lembrei-me de Richard Wurmbrand, um pastor que enfrentou a fúria do regime comunista na Romênia no século passado. Por 14 anos, ele foi preso, espancado, torturado e ameaçado, simplesmente por não negar Jesus Cristo. Mesmo na prisão, sua fé não se abalava. Ele continuava pregando, compartilhando a palavra de Deus com os outros detentos e até mesmo com seus captores. E algo incrível aconteceu. Muitos dos guardas, aqueles que o torturavam, acabaram se convertendo ao cristianismo, encontrando a luz de Jesus em seu coração de fogo. Também me veio à mente Corrie ten Boom, uma mulher poderosa na fé, que enfrentou as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Ela viu horrores inimagináveis, sofreu perdas devastadoras, mas mesmo em meio à dor, ela encontrou a força para dizer: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se olhar para dentro de si, ficará deprimido. Mas se olhar para Deus, encontrará descanso. E essas palavras ecoam em meu coração hoje. É fácil se perder na angústia do mundo, se afogar nas incertezas e na tristeza. Mas devemos sempre lembrar que a nossa esperança não está aqui, mas em Deus. Estou aqui hoje para falar sobre a perseguição, sobre o que Jesus nos ensinou sobre os últimos dias. Sei que muitas vezes pensamos em sinais como guerras, terremotos, pestes e a vinda do anticristo. E sim, devemos estar atentos a esses sinais. Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus nos alertou sobre algo ainda mais importante: a perseguição à igreja. Em Lucas 21, ele disse: haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em muitos lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas antes de tudo isso acontecer, prenderão vocês e os perseguirão. Entregarão vocês às sinagogas e às prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso lhes dará a oportunidade de testemunhar. Portanto, não se preocupem com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas nenhum fio de cabelo de suas cabeças se perderá. É permanecendo firmes que vocês ganharão a vida. Imagine você sendo chamado de herege, de fanático, de atrasado por simplesmente professar sua fé em Jesus Cristo. Que essa fé, que te dá paz, esperança e propósito, te seja vista como algo errado, algo que precisa ser combatido. Essa é a realidade que muitos cristãos enfrentam hoje em dia. Em alguns lugares, a fé é vista como uma ameaça à ordem social, à liberdade individual e até mesmo à própria ciência. É como se um véu tivesse caído sobre o mundo, obscurecendo a luz da verdade. A indiferença e o materialismo estão se espalhando como uma praga, e a mensagem do amor, da compaixão e da salvação, que Jesus nos deixou, está sendo silenciada. Mas não devemos desanimar. A história da igreja é rica em exemplos de coragem e perseverança. Mesmo diante de perseguições cruéis, os primeiros cristãos não se curvaram. Eles continuaram compartilhando o evangelho, mesmo que isso significasse ser açoitado, preso ou condenado à morte. A Bíblia nos diz em Apocalipse 12: e eles venceram a ele pela sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas mesmo diante da morte. Essa é a chama que deve arder dentro de cada um de nós, a fidelidade inabalável a Cristo, mesmo quando o mundo nos ameaça. Não podemos nos esconder como os discípulos quando Jesus foi preso. Precisamos ser testemunhas audaciosas do amor de Deus, mesmo quando isso nos colocar em risco. Precisamos ser luz em meio à escuridão, sal na terra, fermento no pão. Não podemos nos calar diante da injustiça, da opressão e da perseguição. Jesus nos desafiou a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem e a sermos misericordiosos como o Pai Celestial. Mas isso não significa que devemos ser passivos ou submissos.
Devemos nos defender com sabedoria e coragem, usando as armas espirituais que Deus nos deu: a oração, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Precisamos aprender a discernir entre a verdadeira liberdade e a liberdade ilusória que o mundo oferece. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, quando queremos e como queremos. A verdadeira liberdade está em viver em obediência à vontade de Deus, mesmo quando isso nos leva por caminhos desafiadores. A perseguição é uma realidade para muitos cristãos hoje em dia, e ela provavelmente vai se intensificar nos próximos anos. Mas não devemos ter medo. Devemos lembrar que a fé em Cristo é uma força poderosa, capaz de superar qualquer adversidade. A história da Igreja nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, a fé sempre encontra um caminho. Imagine viver em um mundo onde professar sua fé em Jesus Cristo é visto como algo radical, onde você é marginalizado, discriminado, até mesmo ameaçado por simplesmente compartilhar sua crença. Essa realidade é vivida por muitos cristãos em diferentes partes do mundo. Em alguns países, a liberdade religiosa está em risco, e a fé se torna um fardo pesado, uma cruz a ser carregada em silêncio. É como se um muro invisível estivesse sendo erguido entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Um muro construído de incompreensão, medo e preconceito. As diferenças se amplificam, a tolerância se esvai, e a convivência pacífica se torna um sonho cada vez mais distante. Mas mesmo neste cenário desafiador, a fé em Cristo permanece um farol de esperança. A palavra de Deus, como um rio que flui por entre as pedras, encontra seus caminhos para alcançar os corações ávidos por verdade e significado. A Igreja, como um jardim onde florescem as sementes da fé, continua a produzir frutos de amor, compaixão e perdão. As Escrituras nos lembram que a perseguição é um sinal da autenticidade da nossa fé. Em Mateus 5, Jesus diz: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando o amaldiçoarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós." Essas palavras não nos convidam a buscar a perseguição, mas nos preparam para ela. Nos revelam que a vida de um cristão pode ser um caminho desafiador, onde a fidelidade a Cristo pode ser testada em suas profundezas. Mas, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, portanto, não nos desanimamos. Embora o nosso corpo esteja se desgastando, o nosso espírito é renovado dia a dia, porque as tribulações deste mundo momentâneas e leves, pois nos ensinam a perseverar e nos preparam para a glória eterna que se revelará a nós. Não nos fixamos nos problemas do momento, mas olhamos para aquilo que é eterno, para a promessa da vida eterna que nos espera. A perseguição pode nos ferir, mas a fé em Cristo nos cura, nos fortalece e nos transforma. Os cristãos ao longo da história sempre encontraram maneiras criativas de perseverar diante da perseguição. Imagine a igreja subterrânea do Império Romano, onde os cristãos se reuniam em túneis escuros e cavernas secretas, compartilhando a mensagem de esperança em meio ao perigo constante. Ou pense nos mártires que, mesmo diante da tortura, não se curvaram, proclamando sua fé com coragem e convicção. Esses exemplos nos inspiram a buscar a mesma força e coragem. Em meio à pressão para nos conformarmos com as normas mundanas, precisamos nos lembrar de que nossa lealdade é a Cristo e não ao mundo. Podemos ser luz em meio à escuridão, sal na terra, fermento no pão, mesmo quando o caminho for árduo. A perseguição pode nos levar a questionar nossa fé, a duvidar da presença de Deus. É natural sentir medo, tristeza, até mesmo raiva diante da injustiça. Mas, como diz o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Deus nos acompanha. Ele nos dá força, nos sustenta e nos orienta. A fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha consciente de confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus planos. É como um barco navegando em meio a uma tempestade furiosa. As ondas podem ser altas, o vento pode soprar com força, mas se você se apegar firmemente ao leme e confiar no capitão, você chegará ao porto seguro.
precisamos nos lembrar que a perseguição não é o fim, mas uma oportunidade para fortalecer nossa fé, para nos aproximar mais de Deus e para testemunhar o poder de Sua graça em nossas vidas. Cada prova, cada desafio nos torna mais fortes, mais resilientes, mais semelhantes a Cristo. Imagine, por exemplo, um atleta treinando incansavelmente para uma competição. Ele enfrenta desafios, dores, momentos de dúvida, mas nunca desiste. Ele sabe que a vitória não vem fácil, que exige sacrifício, disciplina e perseverança. Da mesma forma, nossa caminhada cristã pode ser vista como uma corrida de fé, onde enfrentamos obstáculos, tentações e perseguições. Mas, assim como o atleta, precisamos nos preparar, fortalecer nossa fé, buscar orientação divina e confiar em nosso propósito. A Bíblia nos ensina sobre a importância da perseverança. Em Tiago capítulo 1 diz: Considerai, irmãos, motivo de alegria quando vos encontrareis em diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mas a paciência deve realizar completamente a sua obra, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Essas palavras nos encorajam a encarar as dificuldades com esperança, pois elas nos moldam, nos purificam e nos aproximam mais de Deus. Através da perseverança, desenvolvemos resiliência, aprendemos a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores, e nossa fé se torna mais profunda e genuína. Mas, como podemos perseverar diante da perseguição? Como podemos manter nossa fé firme quando nos sentimos isolados, incompreendidos, até mesmo ameaçados? Primeiro, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. As Escrituras são uma fonte inesgotável de sabedoria, conforto e esperança. Elas nos lembram quem somos, para onde estamos indo e que Deus está conosco em todos os momentos. Segundo, precisamos nos conectar com outros cristãos. A comunidade da fé é um pilar fundamental para a nossa jornada. Compartilhar nossas experiências, encorajar uns aos outros, orar juntos, nos fortalecem e nos ajudam a enfrentar os desafios. Terceiro, precisamos confiar em Deus. Mesmo quando não entendermos seus planos, precisamos acreditar que Ele está ao nosso lado, guiando nossos passos, nos sustentando e nos dando força. A fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha consciente de confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus planos. É como um barco navegando em meio a uma tempestade furiosa. As ondas podem ser altas, o vento pode soprar com força, mas se você se apegar firmemente ao leme e confiar no capitão, você chegará ao porto seguro. Imagine a árvore sendo esculpida pelo vento. As tempestades e os ventos fortes tentam dobrá-la, quebrá-la, mas a árvore se agarra à terra, se curva, se adapta, e com o tempo, essa força implacável a torna mais forte, mais resistente. Assim, a perseguição pode ser vista como o vento que esculpe a nossa fé, nos moldando, testando nossa resistência e nos tornando mais fortes. A fé não é um estado estático, uma posição confortável de segurança. É uma jornada, um processo constante de crescimento, de aprendizado, de adaptação às circunstâncias. Ela exige esforço, compromisso e sim também a capacidade de se curvar diante do desafio, de se ajustar aos ventos da adversidade. Mas a nossa fé não é somente resiliência, ela também é esperança. A esperança em um futuro melhor, a esperança de justiça, a esperança de um dia onde o amor prevalecerá sobre o ódio, onde a paz substituirá a guerra. Essa esperança nos dá força para continuar caminhando, para levantar cada vez que caímos, para perseverar diante da adversidade. A história da fé está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram perseguição com coragem e fé inabalável. Imagine os missionários que navegaram por mares revoltos, enfrentando perigos e desafios para levar a mensagem do Evangelho a terras distantes. Imagine os cristãos que se uniram em segredo durante a Idade Média, mesmo sob o risco de serem condenados à morte, para celebrar a sua fé. Suas vidas nos inspiram a não desistir, a manter a chama da fé acesa, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar mergulhado em trevas. Eles nos mostram que a fé é mais poderosa do que qualquer tipo de opressão, mais forte do que qualquer obstáculo. E como eles, nós também podemos ser instrumentos de esperança. Podemos ser luzes brilhantes em meio às trevas, sementes de paz em um mundo dividido,
porta-vozes da compaixão e do perdão, podemos ser testemunhas da transformadora graça de Deus em nossas vidas, mostrando ao mundo que a fé, mesmo diante da perseguição, é capaz de gerar força, resiliência e amor. Imagine um rio que flui em direção ao mar. A sua trajetória pode ser sinuosa, com curvas e saliências, mas o seu objetivo final permanece constante: alcançar o mar, fundir-se com a vastidão. Da mesma forma, a nossa jornada de fé pode ter altos e baixos, momentos de alegria e momentos de tristeza, mas a nossa meta final, o nosso destino, é a união com Deus. A perseguição pode, por vezes, nos desviar da nossa trajetória, tentar nos impedir de chegar ao nosso destino final. Mas, como o rio que encontra obstáculos em seu caminho, mas continua a fluir, a nossa fé também precisa encontrar maneiras de superar as dificuldades. Podemos nos fortalecer nas palavras de Deus, buscando refúgio na sua sabedoria, na sua promessa de amor e proteção. Podemos nos conectar com outros de fé, formando um rio em correnteza, onde a força individual se multiplica, onde o apoio mútuo nos impulsiona para frente. E podemos confiar em Deus, mesmo quando não entendermos os motivos das dificuldades que enfrentamos. Imagine a fé como uma bússola, sempre apontando para o norte, para a direção certa, mesmo em meio à tempestade. E quando a tempestade passar, quando a perseguição cessar, iremos olhar para trás e reconhecer que a nossa fé foi esculpida, refinada, fortalecida pelo fogo da adversidade. E como o rio que ao chegar ao mar se torna parte de algo maior, a nossa fé também se fundirá com a imensidão do amor de Deus, enriquecendo a sua obra, expandindo o seu reino. A fé não é um caminho fácil, nem um destino garantido. É uma jornada que exige esforço, comprometimento, confiança e coragem. Mas é uma jornada recompensadora, uma jornada que nos leva mais perto de Deus, que nos transforma em pessoas melhores, que nos dá esperança e força para enfrentar os desafios da vida. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A comunidade de fé está ao seu lado, pronta para apoiá-lo, confortá-lo e fortalecê-lo. E Deus, o Pai amoroso, está sempre presente, guiando seus passos, iluminando seu caminho e, acima de tudo, amando-o incondicionalmente. A nossa jornada de fé é uma metáfora para a vida, cheia de curvas, desafios e momentos de grande beleza. A perseguição, como um vento implacável, pode tentar nos desviar do nosso caminho, mas a nossa fé, como a árvore que se curva diante da tempestade, se torna mais forte, mais resiliente. Podemos nos fortalecer nas palavras de Deus, buscar refúgio em suas promessas, conectar-nos com outros crentes, formando um rio em correnteza, onde a força individual se multiplica, e confiar em Deus, mesmo quando as sombras se intensificam. Ao enfrentar a perseguição com coragem, com perseverança e com fé inabalável, nos tornamos como o rio que, após enfrentar obstáculos, finalmente se funde com o mar. A nossa fé, assim como o rio, se torna parte de algo maior, enriquecendo a vastidão do amor de Deus. Em resumo, a perseguição pode testar a nossa fé, mas também nos molda, nos fortalece e nos aproxima de Deus. Lembre-se que você não está sozinho nesse caminho. A comunidade cristã está ao seu lado, pronta para apoiá-lo, confortá-lo e fortalecê-lo. E Deus, o Pai amoroso, está sempre presente, guiando seus passos, iluminando seu caminho e amando-o incondicionalmente. Reflita sobre isso. Como você pode fortalecer sua fé diante das adversidades? Que ações você pode tomar para se conectar mais profundamente com Deus e com a comunidade cristã? Pense nisso. Se essa palavra tocou seu coração, tome uma atitude agora. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu escolho viver para Ti. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Assim você recebe mais mensagens que fortalecerão sua caminhada espiritual. Deus lhe abençoe. Amém.